Bom, então, eu pretendo pedir que grave... Professora, vi sim, demorei um pouquinho para conectar aqui. Vi sim, parabéns, que legal. Quem? É a Anice. Ah, sim, você viu? Já estou aprendendo. Muito bom, obrigada. Obrigada a você, Anice. Então, eu vou pedir para que as bancas sejam gravadas para poder ficar na página por um tempo para vocês assistirem. Na verdade, assim, a qualificação, ela é um pouco mais restrita, ela não fica tão aberta quanto as defesas. As defesas, elas são abertas ao público em geral, não só ao público interno da Unib, mas também ao público externo, né, da instituição, e as qualificações, elas são abertas apenas para os professores e alunos do programa, no caso do orientador autorizar, né? Mas eu vou solicitar que os orientadores autorizem a participação dos alunos, porque eu acho que é o momento de aprendizagem também importante para quem está participando do programa, ok? Alguma dúvida em relação às qualificações da turma dos veteranos? Tem muito veterano que ainda não fechou data, né? Sim, não, por isso que eu pergunto, né? Nem por assistir a qualificação dos outros, mas é pensando na minha qualificação em relação ao horário, se vai ter flexibilidade disso. Ah, sim, quem é? É a Carol ainda. Carol, quem te orienta é o Ricardo. Não, isso você vai fechar com ele, né? O horário é fechado com o orientador, o aluno e os participantes, tanto da Unib quanto de fora. Tá? Isso é das 8 da manhã às 10 da noite, qualquer horário está servindo. Você também já vai marcar, né, Carol? Ele me disse que o seu trabalho também já está bem adiantado. Ai, graças a Deus. Eu não diria adiantado, mas está caminhando. Não, está assim. O Ricardo é bem exigente, se ele falou é porque está assim. João está aí, né? João? Tá sim, professor. Queria saber dele como é que está a orientação, João. Professora? Oi. Eu conversei com a professora, como eu tinha conversado com a senhora, só que eu não consegui falar com a professora Cris daí. Ok, tá. Ela me mandou uma mensagem. Agora, viu, João? Não, ontem, eu vou falar com ela hoje, vou tentar falar com ela. Isso. Resolve isso essa semana ainda, tá? Vou resolver hoje. Didi, como é que você está com a Carol na sua defesa, na sua qualificação? A minha qualificação é mais para frente, né? Que eu sou da turma 2. Ah, um pouquinho só mais para frente, é verdade. Mas não é agora. É verdade. Não é essa agora, mas a gente está trabalhando já. Ela já me passou um montão de coisa para ler e a gente está caminhando. Tá bom. Aproveitem essa época que vocês não têm que pegar trânsito e dá mais tempo de ficar em casa e estudar e trabalhar, né? A turma do meio do sanduíche. A turma que entrou em agosto de 2019. Vocês qualificam no próximo semestre, né? Devemos começar as qualificações da turma do meio do sanduíche aproximadamente em novembro, dezembro, né? Mais ou menos na época que a gente vai começar as primeiras defesas dessa turma dos veteranos. Então, gente, só para lembrar vocês, o depósito, quer dizer, o depósito do trabalho, seja para qualificação, seja para defesa, ele tem que ser entregue na secretaria 30 dias antes, no mínimo, da data prevista, porque esse material vai ser distribuído para os membros da banca e eles precisam ler esse material, né? Então, a gente pede, na verdade, é uma norma da instituição que o trabalho seja depositado 30 dias antes. E isso significa que a turma do meio
deve ter um texto já para qualificar mais ou menos em setembro, outubro, certo? Sim. Tá bem pertinho. Passa muito rápido. Certo, professor. Oi. A turma dos mais novinhos, né, dos calorinhos. Vocês todos já têm os seus orientadores, já estão todos bem distribuidinhos. Agora vocês vão fazer, junto com os seus orientadores, um plano de trabalho para esse período do curso, né? Então, eu já conversei com alguns dos orientadores, amanhã eu devo ter uma reunião com eles novamente, e aí vocês vão trabalhar com seus orientadores um cronograma de atividades que vocês vão desenvolver nos próximos meses, né? Então, por exemplo, que disciplinas vão ser feitas a cada semestre. Então, agora, no primeiro semestre, está todo mundo fazendo 2 obrigatórias e 1 eletiva. Possivelmente, vocês farão, no próximo semestre, outras 2 obrigatórias e mais 1 eletiva, tá? E no terceiro semestre, fará mais 1 eletiva. São 3 eletivas e 4 obrigatórias, isso distribuído nos 4 semestres. Normalmente, os professores têm administrado o tempo de vocês de forma que vocês fiquem o último semestre do curso sem disciplina, só com orientação. Isso tem vantagens, porque vocês ficam liberados, né, para só escrever a dissertação de vocês, mas, por outro lado, vocês ficam muito sozinhos, né, muito isolados, porque vocês não vão ter contato com os colegas, não vão precisar ir tantas vezes na instituição, então isso dá um pouco de aflição também, né? Eu particularmente preferia que vocês tivessem atividades os 2 anos, para que a gente tivesse esse acompanhamento mais próximo no último semestre, que é um semestre muito difícil por conta da escrita da dissertação. Mas, enfim, vocês vão fazer esse plano de atividades. Normalmente, a previsão da qualificação é no final do segundo semestre, início do terceiro semestre, e a defesa ao final do 4º semestre. Então, o plano de trabalho de vocês é mais ou menos delineado dessa forma: que disciplinas, que atividades, o que vai fazer de qualificação, de defesa, para ter uma previsão, inclusive, de datas, né? É um cronograma, é um compromisso que vocês assumem com o orientador, e o orientador assume com vocês, e aí fica tudo bem certinho. Eu acho que a turma do meio não fez esse plano de trabalho. Eu, pelo menos, não lembro de ter feito com os meus orientandos da turma do meio, Tiago, e tenho mais alguém da Josi. Tiago e Josi não fizemos esse plano de trabalho, não é? Eu acho que o professor Douglas, que era o coordenador na época, esqueceu de pedir para a gente fazer. Eu vou verificar com a instituição se a gente ainda precisa fazer. Se for necessário, os orientadores vão sentar com vocês e vão planejar esse último ano de trabalho, 1 ano e meio, né, porque a gente ainda está no meio do semestre, 1 ano e meio de trabalho. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Não. Já estou com a minha garganta seca, hein, gente? Deixa eu falar mais, assim, fiz uma listinha aqui do que eu queria falar com vocês. Sobre as disciplinas na plataforma AVA, né? Como é que a gente está fazendo as avaliações, como vão ser feitas as frequências. Vocês, algumas dessas disciplinas, eu me lembro que da professora Carol, pelo menos, já está finalizando, não é? Sim, professora Márcia, nós finalizamos na semana passada.
Ave Foi a Maria. apresentação do nosso artigo. Nossa Senhora, foi muito rápido. Então, não é? A gente nem começou a aula do pessoal da turma nova, né? Está ainda no comecinho da disciplina. Então, vocês que terminaram essa disciplina da Carol, não sei se tem mais, acho que só ela que terminou. Vocês precisam verificar se fizeram todas as atividades, se participaram de todos os fóruns, porque senão vocês podem ser reprovados, tá? Eu não sei qual o prazo final que ela deu para fechar notas, e, na verdade, tem um prazo institucional. Então, vejam com ela para que nenhum de vocês corra o risco de ser reprovado, principalmente por frequência, viu, gente? Prestem atenção, a frequência de vocês, ela é registrada pela participação no fórum, só pela participação no fórum. Se eu não participei do fórum naquela aula eu vou ter falta, certo? Então, cuidado com isso, porque não tem cabimento a gente reprovar por frequência numa disciplina online, né? Então, fiquem atentos, cada um de vocês tem 3 disciplinas aí para administrar, se não me falha a memória, a turma acho que a última turma, não, né? A última turma, a turma mais antiga, acho que tem menos disciplinas. Mas a maioria de vocês tem 3 disciplinas para administrar, então fiquem atentos para não correr o risco, ok? Ok. Márcia, eu tenho uma dúvida, que é a Carol de novo. Fala, querida. Eu queria saber em relação aos artigos, se existe no regulamento, porque a gente perguntou no ano passado e não ficou muito claro. No regulamento é para qualificação que a gente precisa submeter um artigo ou para defesa? Então, Carol, boa sua pergunta. Quando vocês forem depositar a dissertação para defesa, isto é, no final deste ano, vocês, junto com a dissertação, têm que entregar um comprovante de que submeteram um artigo em coautoria com seu orientador sobre a temática da sua dissertação. Ok? Precisa ser sobre a temática, porque isso não foi passado. Eu já tenho um artigo meu, que a gente fez na disciplina da professora Patrícia, e um artigo com o Ricardo, mas nenhum sobre a temática da minha dissertação. Porque sobre isso não foi passado. Não sei se os outros podem me ajudar a lembrar. Não, tudo bem. O artigo, professora Márcia, foi dito que era para ser da área da educação. Não foi dito que era para ser da temática da dissertação. Tanto que a gente ficou um semestre trabalhando nesse artigo, e ele não é do nosso, no meu caso, ele não é do meu tema, mas ele é um artigo que foi trabalhado em aula. Ok, então a gente pode fazer da seguinte forma: para a turma dos veteranos, a gente vai aceitar a submissão de um artigo que não seja derivado da própria dissertação. Para as demais turmas, isso não vai acontecer, tá? A temática, na verdade, o artigo tem que ser sobre a temática da dissertação, e, na verdade, assim, eu pretendo que a turma do meio e a turma dos calouros publiquem mais de um artigo, porque, como vocês sabem, o programa, ele é avaliado não só pela produção científica dos professores, mas, atualmente, o peso maior está na produção científica dos alunos. Então, a gente quer que vocês publiquem mais de um artigo, não apenas um, tá? Então, ficamos assim: para a turma dos veteranos, a gente aceita qualquer temática, artigo de qualquer temática, mas, se for possível, publiquem, submetam também um artigo referente à dissertação. Na verdade, assim, eu acho, como orientadora, eu acho mais fácil você submeter um artigo da dissertação, porque depois que a dissertação tá pronta, é só colocar no tamanho do pedido pela revista e a gente publica. Na verdade, normalmente eu submeto com os meus orientandos pelo menos 3 artigos da dissertação, mas aí vai de orientador para orientador.
Fechamos, então, a turma dos veteranos? Turma do meio e turma dos calouros tem que ser um artigo, pelo menos, da temática da dissertação. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque os avaliadores da CAPES, eles olham quantas dissertações foram defendidas naquele ano e verificam se daquelas dissertações houve produção científica. Se houve produção científica, isso significa que a dissertação defendida é de altíssimo nível, né? Porque, além de ela ter sido avaliada e aprovada por uma banca de examinadores, ela também foi avaliada e aprovada pelos consultores do periódico para que ele foi submetido. A questão é essa, é a questão de você registrar a qualidade científica das dissertações que são defendidas, ok? Ok, professora, okay. Nós também tivemos essa informação que tem um artigo da área da educação, tanto que nós fizemos com a professora Carol, a gente achou que... Não. Então, a gente faz o ligado à temática. Isso, a turma do meio, desculpa chamar vocês turma do meio, mas é carinhosamente, tá? A turma do meio, vocês vão ter bastante tempo para submeter um artigo da temática também. Isso é bom para vocês, sabe, gente? Não é por acaso que a CAPES exige isso. Isso vai fortalecer vocês enquanto pesquisadores, enquanto mestres, inclusive para procurar emprego. Vocês sabem que hoje em dia a gente tem muito mestre e muito doutor procurando emprego nas instituições. Normalmente, quando a gente está contratando um professor, a gente desempata, quando existe um empate, pelo número de publicação, pelo número e qualidade de publicação. Então, o professor do mestrado ou doutorado que não publica, ele não é considerado um professor de primeiro nível, mesmo com o título. Entendi. Mas então é bom, porque na verdade a gente já tem uma certa vantagem, porque a gente já tem o artigo com a professora Carol. E aí a gente vai agora. Com certeza. Agora a gente ter mais uma produção. Com certeza. E assim, vocês estão fazendo também, com a professora Paula, um texto do tema da dissertação de vocês, não é isso? Eu vou fazer com ela, porque a gente achou que ia ter que fazer, mas até por conta de outras disciplinas. E aí eu a procurei e falei, Paula, podemos fazer então relacionado já à temática? Porque aí fica mais tranquilo. E para mim também eu achei que seria uma forma melhor de divulgar a minha dissertação. Quem está falando, Josi? Daniela, que eu sou da professora Paula. A Josi também está fazendo isso. Então, esse texto que vocês estão elaborando para a Paula também pode ser submetido para divulgação. Só tem que colocar depois nos moldes do periódico que vocês vão submeter, tá? Conversem com os orientadores. Eu fiz o meu mestrado, eu já me considerava velha. Eu tinha 30 e poucos anos, 33 anos, então eu achava que eu já estava atrasada na minha vida acadêmica. Todas as minhas atividades de avaliação das disciplinas do meu mestrado, todas, eu dizia para os professores, eu sou muito velha para fazer lição de casa e guardar na gaveta. Tudo que eu fazia, ou eu submetia para publicação de artigo, ou eu submetia para participação em congresso. Isso a gente tem que fazer, gente. Vocês todos têm já a idade suficiente para não ter que se submeter a fazer lição de casa, né? Então, aproveitem o que vocês estão escrevendo para mostrar para a sociedade científica brasileira e internacional. Professora Márcia, Daniela, de novo. Então, nós poderíamos, por exemplo, pegar o trabalho que a gente fez com o professor Douglas no ano passado, que foi um ensaio sobre todos os tópicos da disciplina, e também ver uma forma de publicar. Com certeza, com certeza.
Bom saber disso. Não tenho a menor dúvida que vocês devem fazer isso. E, assim, precisando de auxílio, eu estou aqui à disposição para indicar o código, para a gente buscar junto, para formatar o texto nos moldes da revista que foi escolhida. Não se preocupem, a gente faz isso com o maior prazer. Ai, joia, obrigada, Márcia. Professora Márcia, Oi? eu fiquei com a dúvida se essa questão dos artigos, o comprovante de que a gente Submeteu. Submeteu, né, para uma revista, tem que ser entregue antes da qualificação ou depois na defesa? Junto com a entrega do trabalho para a defesa. Ah, para a defesa, não é na qualificação, então? Não, é na defesa. Tá, ok, obrigada. Tá? Uhum. E assim, gente, quando a gente submete um artigo a um periódico, a gente recebe automaticamente um comprovante dessa submissão. É esse comprovante que vocês vão entregar junto com a dissertação. Perdemos Mas a nenhuma... Márcia. Oi? Eu achei que tinha travado o seu, mas voltou. Não, tá tudo ok. Estou fechando o calendário para as aulas do próximo semestre. Logo, logo, vocês vão ter acesso a eles, para não ter que ficar aguardando muito e é bom a gente planejar a vida com antecedência, né? Eu acho que esse primeiro semestre, o calendário saiu muito tarde, por conta de uma porção de coisas. Eu gosto de trabalhar com mais antecedência, então, no final de mês de maio, esse calendário já vai estar disponibilizado na secretaria, e vocês já vão poder fazer a escolha das disciplinas com o orientador de vocês. Okay. A previsão, na verdade, a gente teve reunião com o reitor na terça-feira, e a previsão de retorno é mais ou menos para agosto, né? Então, imagino que no próximo semestre a gente esteja juntos presencialmente. Vamos torcer. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Alguma dificuldade? Não, professora, creio que não. Ok. Márcia, só um único detalhe é que eu conversei com você em março sobre o estágio, que eu fiz uma aula do estágio e eu parei. Eu vou retomar no semestre que vem, porque não tínhamos como, torcendo para voltarmos presencialmente, né, mas... É o mesmo caso que o meu, viu, Márcia? Eu fiz também uma aula, né, do nosso estágio, eu, a Carol e... Valéria, desculpa. Eu, a Carol, Carol, Valéria e Marcos também, que não está. Nós fizemos uma aula, e não, como é estágio, né, não há condições de fazer estágio online, ou há, né, e talvez nós não saibamos ainda como fazer. Na verdade, eu propus para o diretor acadêmico que a gente fizesse esse estágio online, eu acho que cabe perfeitamente. Você acha possível? Eu acho, porque... Porque as impressões são online, né? Mas agora, assim, estamos em maio já, eu creio que não dá nem tempo de fazer as 30 horas. Então, se a gente retomasse no segundo semestre, que seria nosso último semestre do curso, e não tivéssemos aulas presenciais, a gente poderia retomar online mesmo. Exato, vamos fazer isso, porque aí é o último semestre de vocês e não dá mais para prorrogar. Aham. É que eu não fiquei sabendo que poderia fazer o estágio dessa forma. Acho que nem a Carol, né, Carol? Na verdade, a gente não fechou que poderia fazer dessa forma.
Eu propus isso para o diretor acadêmico, mas ele falou, não, vamos esperar, vamos aguardar, ver o que acontece, e como vocês mesmos disseram, nós estamos em maio, e aí já perdemos o bonde. Mas a minha ideia, inclusive eu tinha conversado com a professora Crisley, da gente montar uma proposta de estágio online. De qualquer forma, fica assim, se não tivermos as aulas desde o comecinho de agosto presencialmente, a gente começa o estágio presencial online e depois continua presencialmente. Perfeito, perfeito. Eu acho que a turma dos veteranos, todos vocês estão ok, né? Não tem nenhuma pendência, não tem com exceção de um ou outro aluno que está mais atrapalhado, acho que todos vocês estão caminhando. Né? Não me lembro de nenhuma dificuldade específica, de nenhum aluno específico. Ok. Que a turma que me preocupa, na verdade, assim, a turma que me preocupa é a dos veteranos, porque o prazo está terminando, né? Já vão começar as qualificações, então qualquer dificuldade a gente tem que resolver imediatamente para não perder tempo. O tempo passa muito rápido, né? Agora, a turma do meio e os calouros, esses eu acho que os calouros a gente está se ajeitando ainda, né, calorada? E a turma do meio está bem tranquila. Sim, pronto, tá sossegado. Bom, nós vamos ter outro processo seletivo em agosto, né, nós temos 6 vagas, então nós vamos ter o processo seletivo para preencher essas 6 vagas, já temos alguns candidatos que queriam ter feito no primeiro semestre e não conseguiram, mas possivelmente a gente vai fechar essas 6 vagas com os candidatos que vão aparecendo agora. E estamos também com um processo seletivo para a contratação de 3 professores para o programa, né? Com a saída do professor Douglas, a gente ficou defasado, já tínhamos uma vaga a mais, então agora a gente também, em agosto, vai fazer um processo seletivo com banca para a contratação de outros 3 professores. E é aí que eu digo para vocês, viu, gente? Contratação de professor para a graduação ou o estrito sensu, normalmente ela é com banca examinadora e normalmente o currículo é avaliado. Então, se vocês têm publicações, vocês serão olhadas de forma diferente. Ok. Ok. Bom, acho que terminamos. Acho que conversamos sobre tudo que eu queria colocar, vocês parece que não têm grandes dúvidas, que ótimo, vocês são uma turma, as 3 turmas são muito tranquilas, muito bom trabalhar com alunos com a maturidade de vocês, e estou aqui à disposição para todo mundo no chat, né, no WhatsApp, e no telefone, né, o WhatsApp pessoal, ou o WhatsApp do grupo, pode me chamar a qualquer hora para qualquer dúvida, ok? Ok. Ok, professor. Ok, professora, obrigada, boa noite. Boa noite, bom feriado para vocês amanhã, e até a próxima Igualmente. semana. Obrigado, boa noite. Um abraço. Professora, boa noite. Boa noite, professora. Bom feriado. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, até mais.